Vamos para o livro. Mas antes do livro, eu gostaria de fazer um complemento com vocês aqui. Cada número desse, ele representa uma ordem. Começando de trás para frente, da última classe, o vagão, eu tenho primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Cada número da classe, ele é chamado de ordem. Então, eu tenho o 8, que está, ó, é a primeira ordem, que é da unidade simples. Segunda ordem, ó, da unidade simples, o 5 está na segunda ordem. O 1 está na terceira ordem. O 2 na quarta ordem. O 6 na quinta ordem. O 3 na sexta ordem. Cada número desse é chamado de ordem. E aí você vai olhar. Esse número que é chamado de ordem, ele está aonde? Pertence a que casa e a que classe. Ele pertence a que casa e a que classe, esse número. Então, se eu quero a segunda classe, eu vou olhar onde ele está. E aí, ó, ele está na dezena simples. E o número 6 tá em que classe ou que ordem? Ele está na, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Quinta ordem. E de que classe? A classe de milhar. Está na quinta ordem da classe de milhar. Certo? O livro. Nós temos aí na página 48 um textozinho falando sobre o número 0. Vocês leem, muito engraçadinho. Fala sobre a utilidade do 0, que no passado, pelo fato do 0, segundo os outros números, não representar nada, ele não valia nada. O 0 muito triste saiu, foi embora, e com o tempo os demais números descobriram que ele era tão essencial quanto eles. Então, convidaram novamente o 0 para vir fazer parte dos números. Então, é uma historinha bem engraçada, a necessidade do uso do 0. E aí nós vamos para a página 49. Associe corretamente o número a sua escrita. Aí nós temos número 1, número 10, número 100, número 1000. E do outro lado tem as palavras 1000, 100, 10, 1. Você vai associar. Na página 50, eu tenho o seguinte enunciado. Marque o quadrinho que mostra uma centena de bolinhas, ou seja, 100 unidades. Aí você vai ver. É a opção A? É a opção B? É a opção C? Ou é a opção D? Aí você vai ter que lembrar. Quanto vale, né? Quanto vale uma centena? E aí você vai ver qual deles representa a centena. Morangos. Na página 50, ou na página 51. Eu tenho aí vários morangos. E o enunciado nos diz o seguinte: 0 foi à feira comprar morangos para fazer sorvete, ó que delícia. Para organizar suas compras, o 0 dividiu os morangos em pacotes de 10 unidades e colocou 10 pacotes em cada caixa. Ou seja, ele foi agrupando de 10 em 10, fechou o saquinho com 10 unidades e depois colocou esses 10 pacotes com 10 unidades em uma caixa. Veja os morangos antes de serem organizados. Aí você vai contar para saber quantos morangos tem, quantas unidades de morango tem, e depois você vai responder. Quantos pacotes completos com uma dezena 0 conseguiu formar? Quantas caixas conseguiu completas com 10 pacotes de cada caixa? Quantos morangos tinha em cada caixa completa? Quantos morangos sobraram, ou seja, não completaram o pacote? O que é que isso significa? Que a sobra é aquilo que não completou as dezenas exatas. Não completou, sobrou, não conseguiu completar uma dezena, não conseguiu completar uma centena. Então, as sobras são as unidades. Então, já que unidade não pode ficar na dezena, ela vai ficar de fora. Já que unidade não pode ficar solta na centena, ela vai ser a sobra ou o resto.
Aí mais embaixo tem, complete a tabela abaixo, na primeira coluna, escreva o número que corresponde à sua escrita. Ou seja, você vai escrever numericamente com símbolos numéricos. Na segunda coluna, a escrita correspondente ao número. Ou seja, você vai usar as letras do alfabeto para representar o nome desse número. Então, aqui eu tenho, ó, de um lado a representação dos números e do outro a escrita. Onde estiver faltando o número, você vai colocar o número. Onde está faltando a palavra ou o nome do número, você vai escrever o nome do número. A seguir, nós temos aqui uma explicação sobre valor relativo. Que eu expliquei para vocês, onde tem 1. E já expliquei o que é valor relativo, que depende do lugar que o número está ocupando. Valor posicional. Mais uma vez, eu tenho aqui as ordens, né? Aquilo que eu expliquei, cada número representa uma ordem, né? Cada número natural. Eu tenho primeira ordem da unidade, segunda ordem da dezena, centena e quarta ordem de milhar. Então, ó, o primeiro número 1 está na unidade da primeira ordem, o outro número 1 está na segunda ordem, o outro terceiro número está na terceira ordem, e o outro quarto número 1 está na quarta ordem, que é de milhar. E aí depois embaixo tem assim. Ó. Um número misterioso enviou um bilhete agradecendo a volta do zero para a terra dos números. Descubra que número foi esse. Descubra que número foi esse fazendo a composição numérica da assinatura abaixo. Então, você vai compor, ó, ou seja, eliminar os zeros, deixar apenas e vai saber quem foi o número que enviou essa carta, essa mensagem para o zero, falando da necessidade dele juntamente com os demais. Aqui já até falei para vocês antes, lá na primeira aula, que tinha o filme, né, da Bela e a Fera. Endereçamento postal, ou seja, o C, o E e o P. C de código, E de endereçamento, de endereço, postal. Vou postar alguma coisa, para onde eu vou postar alguma coisa, entre endereçamento desse lugar onde eu vou postar alguma coisa, enviar alguma coisa, certo? Informar alguma coisa. Então, aqui, qual foi o número? Aí tem aqui o enunciado. Zero gostou da ideia do amigo e resolveu criar código para enviar suas cartas. O carteiro ficou confuso quando viu as decomposições. Ajude o carteiro. Descobrindo qual número, ele enviou as cartas. Então, você vai, qual for o número, mesma coisa. Tirar os zeros, eliminar os zeros e ver que número formou. Do mesmo jeito. Compor e decompor. Aqui. Tá? Decompõe os números naturais abaixo. Você vai dizer o que é decompor. Dizer minuciosamente. Né? Dizer minuciosamente a que classe, a que casa eles pertencem. A casa da unidade, a casa da dezena, a casa da centena, do milhar, a classe do milhar. Então, você vai decompor dessa seguinte forma. Então, ó, 555. Aí você vai dizer, ó, tanto, mais tanto, vai dizer o valor de cada um, ó, decompondo o valor. Quanto vale esse 5 aqui na centena? Quanto vale esse outro 5 na dezena? Quanto vale esse outro 5 na unidade? E assim você vai seguir com os demais números aqui abaixo, ó. Ó. Você vai seguir fazendo isso com os demais. E aí nós vimos aqui um desenho muito antigo, que era o ábaco, e que hoje está atualíssimo. Se usa muito, né, para fazer a representação de dezenas, de unidade, né, para poder facilitar a compreensão, né, dessa decomposição e composição dos números naturais. Então, material dourado também. Essa peça grande representa milhar, 1000 unidades. Cada pecinha dessa parecendo um eixo
né? Recheado, ou um bis, né? Biscoito recheado. Parece, ó, cada um é 100. 100, 100, 100. 3 peças de 100. Essas tirinhas eu tenho 10 unidades, que eu tenho uma dezena. E aqui são as unidades soltas. Né? Então, o ábaco também faz isso. O ábaco nos ensina. Quantos amarelos eu tenho? Eu formei uma dezena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu preciso dessas 3 amarelas para formar uma dezena. Certo? Então, zero decompôs um número, veja, 50 mais 1. Apresentou e representou esse mesmo número. Ó, aí você vai olhar aqui no ábaco essa representação e vai responder. Ó. E assim seguindo a próxima, certo? A próxima, certo? E temos uma de formas geométricas, né? Formas geométricas e sólidos geométricos que nós já estudamos, que vocês podem fazer também. E aí vai até a página 63. Beijo, tchau. Qualquer dúvida pode perguntar.